Boa tarde, professor. Eu sou o Leandro Andrade, eu sou repórter da Rádio Clube e também da TV do Esporte Emoção. Queria que você, primeiramente, se apresentasse para o torcedor do Operário, falasse sobre a sua carreira na preparação física. Você é um remanescente do Operário na temporada passada, né? Você subiu de categoria, estava nas categorias de base, estava no profissional. Queria que você contasse um pouquinho da tua história e agora da oportunidade à frente da preparação física do profissional do Operário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos da Rádio Clube. Eu sou um remanescente, né, mas não diretamente estava no trabalho com a equipe profissional. Eu vim com a missão de coordenar a preparação física da categoria de base, né, que está um processo de reestruturação. A minha carreira no futebol ela começou no Coritiba. Foram 10 anos praticamente em Coritiba, onde eu passei pelo sub-20, sub-23, profissional. Mais tempo no profissional lá, se eu não estou enganado, foram 6 anos na equipe profissional. E trabalhei também no estado de Santa Catarina, né, num clube empresa, né, numa empresa alemã, Hoffenheim, né, que detém os direitos do Barra. Fiquei 1 ano e meio lá, um período no Desportivo Brasil de São Paulo e uma passagem curta no Rio Branco de Paranaguá. Vitor Hugo, prazer, meu nome é Djalmar Guimarães, comento futebol no Rádio Clube, sou companheiro do Leandro também. A minha pergunta você já respondeu no sentido de que você já atuou em departamento profissional no Curitiba, né? Então a tua experiência, você já tem uma experiência, né? Mas hoje você trabalhando na base, você migrando para o profissional, qual é a grande diferença de você trabalhar com o sub-20 e o elenco profissional, se é que existe uma diferença? Sim, boa tarde, Djalmar. Existe uma diferença, né? A gente está lidando ainda com futuros jogadores profissionais, de fato, né? Eles são profissionais na questão de registro, sub-20, né? Mas ainda não atuam no alto nível como profissional. Existe uma diferença mental, um pouco de diferença de maturação física também em alguns. Outros já estão praticamente formados, né? Então, essa é a principal diferença, que no profissional a gente já pega atletas com uma rodagem maior, com uma vivência maior. O que para mim, eu digo que eu já estou acostumado, apesar de eu estou com 36 anos, minha carreira toda foi muito mais no profissional do que na base, então... Para mim, o meu ambiente confortável é mesmo no profissional, assim, é onde eu tenho uma carreira mais sólida. Vitor, queria que você fizesse uma avaliação da apresentação do elenco do Operário, se os jogadores se apresentaram bem, e ainda eu sei que destaque é complicado falar, mas assim, até para o torcedor ir se ambientando, quais os jogadores que chegaram, digamos assim, melhores fisicamente? Não precisa citar se teve alguém que chegou um pouquinho mais pesado, etc. Mas quem que chegou assim, meio que já um estágio avançado, para também a gente ter uma noção de sábado, por exemplo, como o Operário tem um jogo treino no sábado, alguns jogadores que fisicamente estejam melhores devem ter mais minutos, digamos assim, né? Então, a apresentação dos atletas foi dia 28, tá? A gente tem atletas, digamos, de 3 grupos distintos. Atletas que terminaram a Série B, né, que foi recente. Atletas que terminaram a Série C, que não chegaram na fase final, então são mais de 30 dias parado. E atletas que chegaram até a fase final, que ficaram ali um pouco mais de um mês, menos de um mês parado. É um grupo heterogêneo, né? Então a gente teve que se preocupar na primeira semana em tentar dar atividades que proporcionassem um equilíbrio, tanto para aqueles que estavam em uma demanda muito grande de jogo, tá? Quanto aqueles que estavam mais tempo parado. Assim, o que esperar, né, do jogo de sábado? Óbvio que ainda a gente não está perto das condições ideais, porque são 16 sessões de treinamento até agora, e são sessões extremamente intensas. O modelo de jogo do Rafael Guanais prega isso, intensidade máxima. Foi uma das coisas que a gente conversa entre a comissão, que é a cultura aqui da torcida, da cidade, que queira uma equipe aguerrida, intensa,
que jogue sempre com muito duelo, ganhando confrontos. E sobre destaques, assim, até leviano eu citar nomes aqui, né? Acho que o elenco é bem grande, assim, então, e como eu disse, ele é muito heterogêneo ainda. Acho que não é justo a gente falar em nomes agora, nesse momento, né? Que agora é um período de preparação. A gente tem que entender que tem muitos dias de treinamentos ainda, muita coisa vai acontecer e os atletas vão estar aptos mesmo na estreia, podem ter certeza disso. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual que é o método de trabalho, né? Até para a gente explicar para o torcedor, enfim, para a conversa franca com o torcedor que a gente tem diariamente na emissora, qual que é a sua filosofia de trabalho, trabalhar bola fisicamente, ou só fisicamente, bola, enfim, porque antigamente se trabalhava muito fisicamente, depois ia para o campo. Hoje não, hoje existe muitas pessoas que têm um método já de alinhar as duas coisas, né, simultâneas, para de repente tirar um proveito maior até em menos tempo. Gostaria de perguntar com relação qual que é a metodologia aplicada por vocês aqui no Operário hoje. Certo. Como que é seu nome? Joel. Joel, boa tarde, prazer. Boa tarde. Então, primeiramente a gente segue, né, o que o nosso líder, o comandante principal, preconiza, tá? O modelo, assim, né, de trabalho dele vem da periodização tática. Então, vai ao encontro do que você está falando, né, de trabalho com bola. Antigamente, realmente, nós gastávamos mais tempos com atividades que não são específicas do futebol. O método do professor é voltado para tudo que a gente for fazer dentro do campo, já ter informações do modelo de jogo que ele preconiza, né? Então, se a gente vai desenvolver uma atividade reduzida, ela já tem informações que ele vai cobrar no jogo aberto, no jogo grande. Então, aliado a isso, as semanas elas já têm um microciclo padrão, que a gente chama. Então, vai ter um dia específico que vai desenvolver mais força, um outro dia específico para desenvolver mais resistência, um outro dia para desenvolver velocidade e assim por diante. Eles vão se repetir ao longo do ano inteiro. Porque nesse modelo de trabalho a gente entende que o jogo é o fator principal. Óbvio que a gente não vai deixar de trabalhar o aspecto físico, porque uma coisa está aliada à outra. Para se ter uma equipe intensa, tem que se desenvolver a parte física, mas ela vai de arrasto ao que o Guanais preconiza. E a parte física, propriamente, a gente está focando. A gente tem grupos distintos, como eu falei, equilíbrio muscular para aqueles atletas que se apresentaram com certo desequilíbrio, né, entre musculatura, direita e esquerda, posterior e anterior. Os grupos que apresentaram um pouquinho fora de peso estão fazendo treinos complementares para que baixe o peso. Grupo para que ganhe massa muscular, a gente está fazendo também trabalhos complementares. E aí, de maneira geral, a gente desenvolve força, velocidade e potência nos atletas. É o que o jogo do professor preconiza e é o que a gente vai focar agora, que já se passaram 16 sessões de treino, então a gente vai conseguir, digamos assim, lapidar daqui para frente. Comentar? Claro. Tá. Bom, eu gostaria também de perguntar como é que se avalia a diferença física de um jogador para o outro, se existe um GPS, enfim, como que é feito esse trabalho? Certo. No primeiro momento, quando o atleta chega, o departamento de fisioterapia faz avaliações. O nosso preparador físico, responsável pela academia, o Lucas Fernandes, que é da cidade, inclusive, Ponta Grossense, faz avaliações para medir o equilíbrio muscular com um equipamento específico. O fisiologista, o Rodolfo, faz avaliações de desempenho, então, para medir potência e força, né? E avaliação de composição corporal. No campo, o que nós fazemos é quantificar a carga do atleta através do GPS. O GPS nos dá a distância percorrida em zonas de velocidade.
quantos sprints o atleta realiza dentro da atividade. Dentro de cada atividade a gente consegue fracionar para ver se esse atleta está atingindo o que a gente almeja na atividade. Caso ele não atinja, a gente faz complementos para que dentro de um número médio da posição, a gente tenta fazer subgrupos, né? Então, os zagueiros têm que atingir determinada demanda, determinado valor, os atacantes, os meias, assim por diante. O atleta que eventualmente não atinge valores mínimos, ele completa na sessão ou no dia seguinte. A gente tenta fazer esse encaixe para que não sobrecarregue, principalmente agora, onde eles estão ainda recebendo uma carga, de certa forma, adaptativa, né? Não é uma carga de temporada ainda. Então, dessa forma, a gente vai tentando equilibrar os atletas e desenvolver performance ao longo das semanas, ao longo do tempo de preparação. Muito obrigado. Vitor Hugo, eu gostaria de colocar duas situações para você, que você comentasse. Primeiro, você tem muito tempo de Curitiba. Qual é a estrutura? Estabelecer-se um paralelo de como está o Operário nessa evolução de estrutura, de condição de trabalho físico. E a outra questão é uma questão que foi muito questionada no ano passado, na questão de um treino de um período só. E a gente está vendo que, não sei se por ser uma pré-temporada, muitos dias está sendo período integral, ou os dois períodos, o vespertino e o matutino. Eu gostaria que você comentasse se é uma tendência esse trabalho em dois períodos, ou na sequência isso vai passar a ser em um período só, normalmente, e a questão de estrutura, por favor. Certo, eu vou começar pela última, pela questão dos períodos de treino, Gilmar. Nessa primeira semana e segunda, a gente optou por tentar equilibrar a carga. Então, é um momento onde os atletas eles vêm de umas férias, né? Não faz sentido nós chegarmos nessa primeira e segunda semana já trabalhar com 2 períodos, né? Porque a gente entende assim, o atleta vem de férias, se a gente começar a dar uma carga muito alta, pode ser que a musculatura não suporte e acabe dando um efeito contrário do que a gente busca. Durante a temporada, nós vamos ter o Paranaense com jogos de quarta e domingo, se não me engano, são 2 semanas abertas quando não tiver rodada da Copa do Brasil, que na outra a gente vai ter semana então de quarta e domingo mesmo com jogos de Copa do Brasil e Paranaense. Nesse período é impossível fazer 2 turnos, não tem como, o atleta não suporta, você tem que descansar quem joga, treinar quem não está jogando, inclusive treina-se, quando acaba o jogo, apaga o refletor, o grupo treina para tentar equilibrar um pouco as cargas. Nós teremos 2 semanas com viagens longas, a gente joga fora, se não me engano, em Curitiba, depois vai jogar lá em Foz do Iguaçu, e é um intervalo de 2 dias. Nesse ritmo não tem como treinar 2 períodos. Na pré-temporada, depois que passa essa fase adaptativa, o que nessa temporada específica é a primeira que eu consigo trabalhar mais de 30 dias com o grupo. Eu nunca tive esse privilégio, então a gente está conseguindo eventualmente fazer 2 turnos, só que o trabalho do professor vocês vão ter a oportunidade de acompanhar ao longo das semanas. Agora vocês vão ver que é extremamente exigente, intensidade máxima, tanto exigência psicológica e exigência física, porque ele exige tudo que o atleta pode dar, ele está cobrando. Eu falo brincando para ele que eu já vi treinadores que são intensos, mas ele está conseguindo superar top 1 do ranking. Não estou fazendo média aqui, porque a hora que abrir os portões lá, vocês vão ter o privilégio de ver que é a cara do Operário. Isso eu posso garantir para vocês. E na Série C? Na Série... O que é o jogo semanal? Aí é legal. Aí vai ter períodos que a gente vai precisar dar 2 turnos, principalmente para os atletas que estiverem com uma minutagem menor, para fazer trabalhos que a gente tente... a gente identificou que o atleta perdeu o nível de força ou de velocidade, potência. A gente consegue fazer os 2 turnos. Às vezes não os 2 turnos dentro do campo, mas um turno na academia, que é onde às vezes o atleta precisa mais, né? A gente trazer o atleta no DM para fazer um tratamento preventivo, né? Uns cuidados especiais que
Nem sempre os 2 turnos precisam ser dentro do campo, né? As coisas acontecem também aqui dentro da equipe de vídeo, de análise, o professor faz reuniões individuais, mostra para os atletas, a gente já tem aí todo dia 2, 3 atletas têm reuniões individuais com eles, além de conversas, vendo vídeo. Então, assim, não é só dentro do campo que é dura, né? O Operário eu vim algumas vezes contra aqui, não tive tanta sorte em algumas, outras já tivemos resultados bons, mas pelo que eu vi na minha chegada aqui ao clube, não deixa nada de desejar para clube da capital. Assim, a gente tem o Atlético num nível superior, isso aí a gente é nítido, né? Com um capital financeiro muito maior, mas se for comparar com Curitiba, a estrutura da academia que se tem lá, a gente tem aqui, os campos para treinamentos, a diferença é que o centro de treinamento e a academia é no mesmo local, refeitório, tem uma área para descanso para os atletas lá, mas o clube já está tentando providenciar aqui uma sala para que os atletas fiquem quando for 2 turnos, quando tiver que fazer complemento. A diferença maior é a gente se deslocar para o centro de treinamento. A academia aqui, rouparia aqui e o centro de treinamento lá, só. Campo de treino bom, tudo que a gente precisa para ter resultado o clube oferece. Não está faltando nada, inclusive profissionais. Os profissionais que já estavam aqui antes da minha chegada têm capacidade. Tem o Lucas, responsável pela academia, pelos atletas de transição do DM. Tem o César, que é um profissional formado aqui na cidade também, que faz o apoio, né, auxiliar de campo. O professor trouxe também um profissional da preparação física que já trabalhou com ele. O que eu posso dizer é que eu estou bem assessorado e eu estou confiante para que a gente tenha bons resultados. Tudo bem? Boa tarde, Paulo Sérgio, seja bem-vindo. Eu sou o Leandro Andrade, sou o repórter da Rádio Clube. Como eu disse mais uma vez, bem-vindo. Paulo, queria que você explicasse para a gente o motivo da tua troca do Sampaio Corrêa pelo Operário. É um time de Série B. Você já tinha uma história também no Sampaio Corrêa e um cara de experiência. Queria que você explicasse a motivação de trocar hoje um time de Série B pelo Operário, para a gente também passar para o torcedor em si. Boa tarde. Sou movido a desafio, né? Quando surgiu essa oportunidade, né? Já tinha trabalhado com o Rafael e não pensei 2 vezes, né? A gente tinha uma história, eu queria um desafio novo para mim, para minha carreira. Graças a Deus a gente foi bem sucedido no Sampaio Corrêa, mas agora a gente está aqui focado no clube do Operário. Tenho certeza que a gente tem uma vasta experiência aí para trazer, para a gente dar alegria para o nosso torcedor. Boa tarde, Paulo. Eu sou Joel, sou narrador da Rádio Clube Ponta Grossense. Eu gostaria de perguntar para você, com relação, por exemplo, ao Operário Ferroviário. Claro que você jogou contra, nós pudemos testemunhar, inclusive o Putarra, o Leandro pode reportar, o Gilmar pode comentar, você jogando contra, mas eu gostaria que você colocasse para nós, por exemplo, quem joga no Nordeste do Brasil, né? Você ficou um bom tempo no Nordeste, aí vir para o Sul, enfim, o clima é diferente, existem várias diferenças, né? O Brasil é um país continental e essas diferenças são muito fortes. Gostaria que você falasse um pouquinho do Operário Ferroviário, o que você via falar, enfim, eu sei que jogadores conversam, trocam ideias, enfim, discutem a respeito. Eu gostaria que você colocasse para nós essas situações. A gente tem boa referência, né? Como você falou, a gente comenta entre nós jogadores, né? Amigos, próximos. A gente sempre teve uma boa referência do Operário, né? Um clube que infelizmente caiu esse ano. Mas é um clube certo, é um clube que cumpre com o que acorda, né? E aqui tem uma estrutura boa. Mudando para o que você me perguntou, a gente já está acostumado, né? A gente está aqui, trabalha no Nordeste, mas a gente vai jogar no Sul, joga no Sudeste, né? E minha base toda foi no Inter, né? Morei 5 anos em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a gente vai se habituando, né? E graças a Deus aí apareceu essa oportunidade. Tenho certeza aí que a gente vai fazer um grande trabalho,
para dar essa alegria para o nosso torcedor que está dependendo da gente, né? E entrega a raça, vontade de vencer, a gente não vai faltar. Muito obrigado. Boa tarde de novo, Paulo Sérgio. Eu sou Gilmar Guimarães, nós estamos com a Rádio Clube em peso aqui. Só a Rádio Clube veio aqui. Eu sou comentarista da rádio e gostaria de saber de você, aliás, é um comentário, até não é uma pergunta, né? O Operário está com um elenco novo, vocês vieram em 3 do Sampaio Corrêa, jogaram juntos no ano passado. Qual é a avaliação que dá para se fazer num primeiro momento, assim, do elenco que o Operário trouxe? Né? Foi assim, a gente sempre fala, foi um tempo recorde, até em função do Operário ter saído primeiro no mercado, né? Mas eu gostaria que você fizesse uma avaliação de hoje dos companheiros teus que estão aqui e pela tua experiência, uma tendência de uma temporada diferente do que foi 2022. Trabalhei com o Ferreira, né? A gente vem trabalhando desde 2019, né? Graças a Deus conquistamos acesso pelo Sampaio Corrêa. Eu vejo com bons olhos, né? Uma garotada, uma rapaziada boa. Independente de ser dentro de campo, eu acho que tem que ter uma sintonia, tem que ter um grupo, se respeitar, né? Um grupo ser um grupo não só dentro de campo, né? Fora de campo ser um grupo alegre, um grupo que se aproxima e unido, né? E graças a Deus a gente está trabalhando para isso. Estou muito feliz e motivado, né? Como falei, que a gente possa fazer um grande ano aí no Operário. Paulo, você é um dos mais experientes do elenco, né? E a gente vem de uma temporada em que o Operário não teve tantas referências dentro de campo, pelo menos vendo de fora. O torcedor sempre questiona se o Operário vai ter novos líderes, já que é um elenco montado praticamente do zero. Você é um cara que pode ser um desses líderes, você tem por personalidade em si ser esse cara que chama atenção, talvez possa até ser um capitão do Operário durante a temporada? Líderes, né? Quando fala em líderes, né? Líderes independente de idade, né? Líderes nasce líderes, né? E o líder arrasta exemplos, né? Não quer dizer que tem privilégios ou então é melhor que alguém, não. O líder está ali para ajudar em qualquer circunstância, em qualquer momento. E eu vejo sim que eu tenho hoje uma experiência dentro do futebol, né? Mas não só eu, tem ali o próprio Ferreira, tem ali o Rafa, o goleiro, né? O grupo tá um grupo mestiço, né? A gente tem várias lideranças positivas, como eu falei mesmo essa semana, que não adianta né? O próprio Ferreira, o Rafa falar. Um menino de 20 anos hoje também tem uma liderança positiva, né? Talvez no modo de falar, no modo de agir, no modo de competir. Então é isso, eu acho que a gente está no caminho certo, cara. Tenho certeza aí que a gente vai fazer um grande ano. Gostei, né, das suas colocações, né, com relação à liderança, eu também penso dessa forma. Eu queria que você falasse um pouquinho também com relação à família, se a família já está aqui, já está instalada, enfim, a família gostou, tem filhos, como é que tá? Gostou da cidade? Não, ainda não. Minha esposa chega semana que vem. Eu particularmente gostei muito da cidade, uma cidade tranquila, já tive várias informações muito boas, né? E tô gostando sim, cara. E tenho certeza que minha esposa aqui, ela não gosta muito de frio, né? Mas ela vai... na rua? Não, ainda não saí. Eu fui ainda uma vez no shopping, né? Fui comprar os negocinhos no shopping e aí não saí ainda muito não, né? Mas ainda pretendo conhecer um pouco ainda a Ponta Grossa. Mas tô gostando, tenho certeza aí que vou gostar ainda muito mais. Legal. Então, Paulo, até me fugiu, entrei num outro negócio aqui, mas deixa eu só... Posso fazer uma aqui então, já? Pode fazer, faça que eu já lembro. Eu queria saber de você a questão assim de 3 zagueiros. Se você já trabalhou com esse esquema, se você gosta. E o Rafael Guanais, ele é um adepto também desse esquema. Não que o Operário vai jogar só assim, ele tem variações. Mas se o Operário jogar em 3 zagueiros, você gosta desse esquema? Você já trabalhou? Requer tempo também, né? Sim, requer tempo, é uma variação muito boa, né? 3-5-2, então pode ser 4-4-3, 4-3-3. E a gente não sabe, né? A gente está trabalhando. Mas eu gosto sim dessa variação.
até porque já trabalhei antes, né? Trabalhei como central e como pela direita, né? Então, tenho certeza aí, vamos ver qual a melhor avaliação que ele pode fazer, mas a gente já está trabalhando bastante. Lembrei. A questão, você já deve ter feito algum treinamento coletivo, até por conta do jogo treino de sábado, né? A questão do William Machado, você já tinha informações dele, ele que está jogando com você, porque você é destro, né? Não tem preferência. Você não tem eu sou destro, mas não tenho preferência de lado. de lado. De lado. Mas assim, você treinou com o William, no caso, se é que houve esse treinamento, para atuar junto para esse jogo treino? Conheço o William, já jogamos contra quando ele estava no Botafogo da Paraíba, né? E já venho acompanhando ele também aqui no Operário. Ainda não trabalhamos juntos, né? Como o próprio Gustavo, que estava aqui esse ano. A gente está trabalhando. Eu acho que hoje ainda ele vai fazer algo que possa definir, não sei também. Mas a gente está trabalhando bastante, não tem preferência, né? Se for eu ou ele, o próprio Gustavo, o Luizão e o Matheus Mendes, né? Que possa escolher o melhor que vem ajudar a equipe de Operário.